my son's birthday today. Namaste, welcome everyone. Namaste, bem-vindos a todos a Satsang hoje. Bem-vindos a todos os que se juntam por transmissão, por internet. Estamos muito contentes que estejam aqui conosco neste campo de Satsang. Uma grande bem-vinda. Namaste, Mooji. Namaste, Mooji. Take me home. Leva-me para casa totalmente para descansar no coração do teu ser. Eu vejo que não sou nada. E vejo aquele que vê. E vejo que o que faz perguntas também é nada. Que observador é que vês? Eu vejo que é algo que está a ver. Tu dizes que vês o observador. E o observador implicaria que a posição última, através da qual todas as coisas
são percebidas. Tudo isso reporta àquele que chamamos o observador. Mas este observador de que falas é um observador que está interessado nas coisas em particulares que te são apresentadas, tem interesse nelas? Não. E, no entanto, elas não podem existir à parte dele. Ele não tem uma relação pessoal com elas, com essas coisas, mas ao mesmo tempo são parte dele, como se todas as coisas têm origem nele. Mas ele não tem interesse em nada em particular. Pode parecer estranho dizê-lo, mas na experiência vemos claramente que deste lugar de observação está-se a ver o observador, no caso no qual o observador se torna um objeto fenomenal, tornando-se o observador muito mais subtil. Porque podemos chamar a vários estados diferentes, podemos chamá-los todos de ser. Até o ego pode ser chamado um ser, de observador. Mas no caso do ego, ele está a observar com interesse pessoal. Seguimos isto. Então não pode ser admitido que este é o verdadeiro observador, porque tem interesse, é seletivo naquilo que escolhe ver. Então, conforme isso foi reconhecido, revela-se que isso tem que ser reconhecido num espaço mais amplo de visão. E então, chegamos a um espaço muito mais vasto, muito menos pessoal, que não tem interesse pessoal nenhum. Impermanent, a sort of a movement in the greater consciousness. And in that stepping backwards, nesse afastamento, um espaço muito maior é reconhecido e sentido. Desse espaço, a observação continua a funcionar, mas já não está tão sob stress, porque não é pressionada e a observação pessoal é estressada, é selecionada com base em experiências anteriores e condicionamento. É percebido de uma certa maneira. Mas quanto mais nos afastamos, mais essa visão, a percepção se torna espaçosa, neutral. Existe um sentido mais panorâmico. E até conforme eu falo, vocês podem sentir-se dentro da própria visão. Não deixem que eu fale apenas para a vossa cabeça. De alguma forma, vocês veem em sincronia com as minhas palavras. Estão a ver desde a própria visão. Vocês têm que ver com um campo mais panorâmico está a existir, em que as coisas podem ser focadas, mas dentro de um espaço mais amplo. E daí podemos até dizer, podemos perguntar, há alguma pessoa aqui? Este observador é pessoal? E se der algum tempo, pode emergir até que algumas preferências podem até ocorrer dentro desta percepção. Nesse caso, tornando-se outra vez fenomenal. E novamente pode-se amplificar num campo de visão maior. E progressivamente o observador perde o seu sentido, tamanho, dimensão. É como se todo o campo de visão fosse a própria visão, o próprio observador. E não há um ponto, uma coordenada específica de visão. Podemos verificá-lo. Podemos verificá-lo agora. Não requer prática para vê-lo mais tarde. Conforme falamos, podemos ver.
e descobrir, é verdade. Conforme deixamos, soltamos a posição de ver, a posição de observação, o espaço amplia-se. E a pergunta, o que é que vê isto? Dá origem a um espaço muito mais amplo. Progressivamente, a visão se transforma em todo o espaço. Todo o espaço é a visão. Pode o observador ser visto? O observador é um objeto a fazer, a criar a visão. Olha e sente e vê. Quem és tu nesta visão? Quem exatamente ou o que exatamente és tu? Tudo está a acontecer aqui. Tudo está a acontecer aqui. Não temos que te enviar de nenhum lado. Isto é a prova de que isto pode ser finalizado exatamente aqui onde te encontras. Não te estou a enviar até nenhuma livraria ou não me estou a referir-te a uma enciclopédia. Onde estás, de onde estás, estás a olhar e a confirmar. Chega-se a um espaço, a uma espaciosidade. És um objeto dentro desse espaço. Se és um objeto dentro desse espaço, esse objeto também é visto desde a grande visão. Então, qual é o facto? Tu a flutuar como um astronauta dentro do teu espaço, com um cordão umbilical invisível ligado ao observador invisível, talvez és um observador individual a flutuar no grande espaço como um astronauta, ou és esse grande espaço tu mesmo? E a tua resposta é um facto. Estás a determinar agora a tua própria posição, estás a despertar para a tua verdadeira posição. Não cries, não visualizes, não inventes. Observa. A tua própria urgência para descobrir é a graça a revelar-se, a graça divina a revelar-se. Prova. Quão longe de casa estamos agora? Casa é um lugar ou é um estado? Se és físico, então a casa vai ser um lugar físico. Localiza a tua posição. Onde é que estás? Estás no todo ou estás separado? Ou és uma parte? E o que é que está a acontecer? Estás a ver? É como se a vastidão se condensasse e olhasse pela lente deste eu.
através do instrumento deste corpo, que tem um tamanho e uma forma. O todo olha através da lente deste corpo, saboreando as coisas deste mundo, através desta língua, destes ouvidos, destes olhos, deste nariz, desta forma. É como se fosses ambos. E quanto mais estiveres claro acerca disto, mais verás que é o mesmo que olha através de todas estas formas. Às vezes, podes imaginar um abajur com uma única lâmpada nele. E o abajur está furado com muitos furos. E através de cada furo sai a mesma intensidade de luz. Mas a luz é uma. E cada furo é como se fosse uma pessoa, o equivalente a uma pessoa. Pode estar agradado com a forma de cada um dos furos, um como um diamante, um como uma flor, um como um círculo. E cada furo está orgulhoso da sua forma e do seu tamanho. Mas a luz não tem forma, não é nenhuma dessas formas. Onde é que há espaço nisso para orgulho? Deves conhecer a origem desta luz, porque estás lá. Se só estiveres consciente da forma destes furos e deste orgulho, e não estiveres consciente de que é tudo parte da mesma única origem. Então isto não é alimento para a imaginação. Existe algo atemporal acerca disto. Então, por muito profundo que seja absorvido nas células do teu ser, essa profundidade vai determinar se há um momento no teu ser ou uma transformação da forma até ao que não tem forma. Tu és a forma dentro do que não tem forma e o visível dentro do invisível. O silêncio dentro de cada movimento, de todo o movimento. Não é um estado. Os estados mudam, os sentimentos mudam, tudo isto muda. E as mudanças são observadas, são testemunhadas desde o lugar que não muda. Não ouças apenas isto. Confirma, contempla,
sabe isto. Comprova. Na verdade, comprova-se e prova-se a si mesmo. Lembras-te da tua pergunta original? Se te lembras, repete-a, por favor, porque eu já não me lembro. Não era realmente uma pergunta. Era um pedido para descansar aqui. Aqui por si só é descanso. Aqui por si só é descanso. Em nenhum lugar ninguém está realmente em descanso, em paz. Só se fores ao cemitério é que podes ver a escritura. Descansa em paz. Mas entre os vivos encontras casa de descanso, casa de banho, sala de espera, mas não encontras descanso em paz. Se queres encontrar descanso, sim, descansa aqui. Se eu disser permanece aqui, este conselho pode dizer algo, querer dizer algo, como mantém a tua atenção aqui. Mas eu não te estou a pedir que mantenhas a tua atenção aqui por 1 ano, por 6 meses. Vai ser um relatório de alternância. Consegui fazê-lo hoje 15 minutos, mas na verdade não consegues fazê-lo. Tem que ser atingido este objetivo para além do esforço. Pode haver algum esforço no início, mas manter a atenção aqui é como manter a cauda de um cão direita. Ela enrola outra vez. Imagina que alguém te deu este trabalho. Eu gosto do meu cão com a cauda direita e vão-te empregar para que mantenhas a cauda do cão sempre direita. Então pões a cauda do cão num tubo, tiras e ela volta a enrolar. Acho que ninguém pode fazer isso. Mas no início é normal, tentas trazer a atenção e acostumá-la, habituá-la a estar no ser. Porque a atenção inicialmente começa a estar de fora, como a cauda de um cão. Mas gradualmente esse esforço deixa-se cair esse esforço. Não é só por causa do exercício. O exercício começa dentro do campo do fenomenal, mas termina no não fenomenal. Até que te das conta que foi sempre assim. De onde é que vem a cauda enrolada? É parte do sonho. De outra forma, quanto tempo vai estar nesse exercício? Ficar aqui, descansar aqui. Estamos bem? Posso ir? Muito feliz. Obrigado. Eu amo-te também.
Aquilo que eu te disse é muito mais do que um sentimento. O sentimento também não pode ficar, por mais bonito que seja, vai passar. E é muito mais do que é mais um sentimento sem sentir. É mais sutil. E no entanto, chega-se a uma alegria, a uma profundidade no silêncio do ser que é inamovível. E não há lá ninguém a ser inamovível. Chega-se a uma consciência única. E, no entanto, não há ninguém lá a ser consciente. É uma descoberta muito inusual para a mente, porque tradicionalmente estamos como uma coisa a olhar para outra coisa, uma coisa a chegar a outra coisa. Mas isto é o sujeito, a descoberta do sujeito. O sujeito descobrindo o sujeito. Não há objeto. E este sujeito foi habituado, enquanto ele próprio pensava ser um sujeito-objeto, enquanto sonhava ser um sujeito-objeto, procurava um sujeito-objeto. Sei que muitos de vocês se perderam agora. Mas uma vez que descobriu que era um sujeito, objeto, e que não havia objeto, que não há objeto que o possa satisfazer, e que o sujeito, na verdade, estava apenas à procura do sujeito, e que não podia, ninguém o apanhou, mas de repente ele descobriu: eu sou o ser. Ok, esqueçam isso. Muito bom. Obrigado. Honey and lemon. Mel e limão. Very nice. É muito bom. Alguém aí? Tu? Namaste, Mooji. Namaste. I think I have two topics. Eu acho que tenho 2 tópicos, mas se calhar consigo pôr em um. O primeiro é uma pergunta e o segundo é um desejo para hoje. A pergunta não é para ser respondida imediatamente. Created é quem my ego criou a
a minha mente egoica. E porquê? Obviously has to disappear. Porque obviamente tem que desaparecer. That's the question. Essa é a pergunta. And the other topic? E o outro tópico? Today it's my 61st birthday. Hoje é o meu aniversário. 61st. 61. 61? 60 years and 1. Sim, 61 anos. And I would like, e eu gostaria, with your help, com a tua ajuda, that it become my second birth. Que se tornasse o meu segundo aniversário. I can be aware que eu possa estar consciente do meu verdadeiro ser. Sim. Just a thanks. A girlfriend of mine, agradecimento a uma namorada espiritual minha. Há 2 anos atrás falou-me sobre ti. E eu estava muito céptico. Eu li Sri Nisargadatta Maharaj. Não muitas vezes, mas às vezes. She overcalled. I'm not a native speaker. Eu não sou. A minha língua não é inglês. Ela mostrou-me um vídeo na internet e eu vi-te há cerca de 2 anos atrás. And there was, that's God Himself. And then further in the video, you depois no vídeo, something like a guided meditation. Tu fizeste uma meditação guiada, como hoje. And just a few seconds only. E apenas por alguns segundos, subitamente. I couldn't differ if you was me. Eu não podia distinguir se tu eras eu ou eu era tu. Just a few seconds. Só por uns segundos. And then I recognized, e depois eu reconheci e acabou. Estava claro. E nunca mais aconteceu, mas sim. Essa é uma experiência. Eu não tive muitas experiências. Okay. So your question now. Ok, então a tua pergunta agora é quem criou a mente egoica? And why, e porquê? Se eventualmente vai ser destruída. Yes. É assim? Sim. Destroy is vanish. Destruir quer dizer desaparecer. Or lose power. Desaparecer ou perder o poder. Let's say the ego mind is more than anything a stage. Digamos que a mente egoica é um certo estádio da consciência na sua manifestação. Rather than it's a thing. Em vez de ser uma coisa, é um certo estádio. Que língua é que tu falas? Alemão. Yes. You would like her to help with this? Gostarias que ela te ajudasse a traduzir? Stage, what did it say? A certain stage, estádio ou fase. Also, phase is also to use. We can use fase. Yes, more than it is a fixed thing. Mais do que ser uma coisa fixa, é uma certa fase da consciência. If we can put it like the whole experience in the e se podemos dizer que toda a experiência na dimensão humana é um tipo de viagem. Entendes? Se pudermos dizer que a dimensão da experiência humana vai começar no sítio que nós chamamos o nascimento. Mas
nas primeiras fases da sua manifestação ou exibição como vida, vai começar com uma forte identificação com a forma em que a consciência está a aparecer. Porque a consciência quer usufruir do experienciar. E para isso necessita que haja duas coisas. Mas porquê é que quer? Porquê é que quer ter estas experiências? Porquê é que tu queres fazer o que quer que seja? A consciência cria a mente egoica. E a mente egoica cria o sofrimento. E a consciência saberá disto e deixa que isso aconteça. Acho eu. O sofrimento é diferente quando é experienciado de uma posição da pessoa ou é experienciado da posição da consciência desperta. Aquilo a que tu chamas de sofrimento, da perspectiva da pessoa, é uma experiência diferente do que quando olhado de outra perspectiva, da perspectiva da mente desperta. Aí aprecia aquilo a que chamamos de sofrimento, até se pode tornar uma bênção de outra perspectiva. Não há uma única coisa que tenha o mesmo significado, um significado inerente. Não há uma única coisa no mundo que tenha um significado único. Tem um potencial inúmero para ser experienciado e sentido de diferentes perspectivas. Por isso, se eu disser esta caneca é bonita, é possível que alguém venha e diga: o quê? Isso é a coisa mais feia que eu já vi. Alguém fez esta coisa de forma amável e deu-me como um presente. Foi a primeira vez que estava a tentar fazer. Não esta, mas eles fizeram isto e na sua mente é: oh meu Deus, é uma obra-prima, eu tenho que dar ao mestre. E agora dão e... On top of it, they are looking at you and saying... E mais do que isso, estão a olhar para ti. Então têm uma grande opinião sobre isso e tu estás a fazer o melhor que tu podes para ser amável. E tu vais... Como é que fizeste isso? Então é uma opinião. E é bom saber isso, porque há pessoas que falam com uma excitação tão elevada e com convicção de que cada coisa é aquela coisa. E é por isso que é extraordinário, porque respondendo à tua pergunta, no mundo vais achar seres com muitas ideias diferentes, e isso é bom. Se houvesse apenas uma religião no mundo, seria terrível. São todas formas diferentes de amar ou de venerar o Ser Supremo. Está tudo a servir a consciência para se elevar para estados mais elevados. E quanto mais aberto tu estás, tu podes estar num espaço de eu não sei, mas gradualmente na tua abertura chega a um ponto. E o ponto, se for verdade, não pode ser um objeto. O ponto é um sujeito. É o sujeito. Então, respondendo à tua pergunta, mas porquê, se a consciência sabe que este ego vai criar sofrimento, porquê é que quereria fazer algo assim? E ainda assim, sem o sofrimento, sem aquilo a que chamamos de sofrimento, há muito pouca oportunidade para crescer. Às vezes o sofrimento produz aspiração. In fact, largely, you're saying, but actually you court suffering. Nós cultivamos o sofrimento, trazemos o sofrimento para nós. A vida dá-nos imensas pistas para evitar algo, mas nós fazemos isso. Mas a vida, que é tão sábia, não culpa.
permite-te provares o fruto do teu pensamento, o que vai te dar incentivo suficiente para alargares esse fruto ou ir para além disso. Eu não sei se me consegues seguir, mas eu estou a olhar de uma forma diferente. Sim, o ego causa muito sofrimento. E o facto de causar sofrimento dá o poder para aspirar por estados mais elevados. E essa é a altura de evoluir para elevados estados de consciência. Eu não sei porque é que existe um estado mais elevado ou menos elevado se nós todos somos um. Nós somos todos um. Há apenas um estado. Não, há estados inumeráveis, inúmeros estados. Enquanto estamos a diferentes níveis de maturidade em relação ao nosso desenvolvimento espiritual, nem toda a gente está no mesmo estádio. Se tu tens uma identificação forte com a mente-corpo, corpo-mente, a tua experiência vai ser muito diferente comparando a alguém que tem uma identificação fraca com o corpo-mente. Se tens uma identificação forte com o corpo, tu dizes, eu sou branco, eu sou negro. Como é que te atreves? Isso é um sofrimento, é uma ignorância. E outro tem muito pouca associação, reconhece que o corpo é um instrumento da consciência e estão felizes por ele, mas não o veneram. Não dizem, olha que bonito é. Tomam conta dele, mas põem mais o foco na função consciente dentro dele. É muito diferente. Essas duas perspectivas são muito diferentes. Nós dizemos que somos todos um, mas há muito poucas pessoas que aceitam isso. Pode apenas ser provado através da experiência. Tu dizeres isso não o torna real. É por isso que nós dizemos que entendemos apenas intelectualmente, porque ainda não floresceu dentro do coração como a verdade. Nós dizemos muitas coisas que são verdade na técnica, mas ainda não é verdade para ti, porque tem que nascer e florescer num entendimento real. Então dizer que somos todos um é apenas uma suposição, é apenas conceptual, mas na altura que realmente interessa não vais comportar-te como se fôssemos um. As paixões animais vão tomar conta de ti, porque esse entendimento ainda não está nas células do teu corpo, é apenas uma ideia. Então não tem poder. Apenas uma ideia não tem poder. Tem que se tornar a tua realidade. E quando se torna um para ti, de forma real, o teu mundo vai mudar e essas perguntas não vão existir mais. Essa dúvida não vai vir. Por que é que fez isso? Por que é que permitiu que o sofrimento existisse? Na verdade, o sofrimento é algo mais optativo, é uma escolha. Eu dei um exemplo que eu me lembro agora. O Sri Nisargadatta Maharaj, que tu leste, houve um satsang em que um homem jovem disse: Senhor, eu tenho estado a ouvir-te e eu admiro-te muito, mas eu tenho que confessar, na minha experiência, eu estou sempre a experienciar sofrimento. E o mestre parou e disse: não é assim. Tu não estás a experienciar sofrimento, tu estás a sofrer o teu experienciar. Ouviste? Tu não estás a experienciar sofrimento, tu estás a sofrer o teu experienciar. O que isto mostra é que o sofrimento é opcional, depende da tua perspectiva. Não existe algo chamado sofrimento apenas, ou eu estou a sofrer. Não é uma coisa, é mais uma atitude.
tem a ver mais com como é que tu lidas com a tua vida diária e o impacto que tem em ti depende de quem tu pensas que tu és. O Maharaj não disse, pobrezinho, fica comigo. Não, ele disse, não estás a experienciar sofrimento, estás a sofrer a tua experiência. Significa que as tuas experiências não têm que te dar sofrimento. Tu podes usufruir, podes apreciá-lo. Eu não posso, eu não sou capaz. Mas será que estás aberto? Não sei. Isso vai determinar algo. Tu dizes que não és capaz. Eu não diria algo assim. Se calhar não estás consciente do quão capaz tu és, ou de quão vasta e flexível é a tua consciência. Se tu te agarras a alguns conceitos de forma muito apertada, eles não te vão deixar respirar ou ser flexível na forma de pensar e dizes, ok, eu vou largar isto e vou ver desta perspectiva diferente. Tem cuidado para que não cimentes esses conceitos, não os tornes demasiado rígidos. Tudo é flexível. No mundo de formas e nomes, tudo é volátil, tudo se move. Agarrar-te a algum tipo de movimento não é necessário e é doloroso. Pode ser tão limitativo. Tem cuidado, porque se calhar estás a fazer uma afirmação muito firme e isso começa a comportar-se como se fosse um facto para ti. Como se a consciência tivesse cometido um grande erro ao criar o ego. Porque olha os problemas todos que causou no mundo. E há uma perspectiva que irá dizer, claro, causou muitos problemas no mundo e eu também concordo contigo. Mas não apenas isso. Há outros níveis em que se vê que as coisas têm que ser como são agora, até evoluírem internamente. Nós queremos criar mudança externa sem o apoio da revelação interior, mas isso não vai durar. Porque quanto mais superficial o homem se torna e mais se move para fora do seu centro, olha mais para... Não olha para os corações, mas tem que parecer bem no papel, porque vive num mundo de medo que ele cria. Tudo pode mudar. Mas tem de haver a vontade e o coração. Tem de haver o coração e a vontade para mudar. Eu gostaria de falar contigo na forma mais elevada da consciência sobre isto. Porque da perspectiva verdadeira, isto é apenas um jogo de amor, mas ninguém concorda, ninguém vê. Como é que tais coisas podem ser amor? Não diretamente, mas o amor está sempre lá. Há sempre uma porta que está aberta para nós. Se calhar não vem como amor imediatamente, porque há uma altura em que os seres humanos recusam o amor. Uma e outra vez rejeitam a unicidade, a sabedoria. Por algum tempo nós rejeitamos isso tudo por causa do egoísmo, por causa da arrogância. Estas são ondas que se movem em vastos movimentos na história da forma humana da consciência. A tua segunda pergunta
Hoje é o meu aniversário, faço 61 anos. O que é que tu disseste? Eu posso dizer outra vez, noutras palavras. Ontem, tu falaste da criança que quer um gelado. E eu ouvi-te dizer que a verdade é agora e tu podes tê-la imediatamente. E eu sinto que durante toda a minha vida, no que diz respeito à espiritualidade, eu sinto-me como uma criança e eu quero imediatamente, não amanhã, não em breve. E eu gostaria que tu me ajudasses. Eu quero ajudar-te. Mas se tu disseres, se tu dizes, eu estou a comer um gelado, eu gostava de ter um gelado assim. Ok, podes ter este. Mas tu tens uma bola na tua mão. E eu digo-te, mas tens que largar a bola. E tu dizes, não, eu não quero largar a minha bola. Como é que eu te posso dar o gelado? Isto é importante. Porque é assim que se sente. Tu pedes algo e tu parece que tens o sentimento que estás realmente à procura disto. Então isso é o que me interessa. Eu também estou preparado porque a verdade está aqui agora. És tu. Tu dizes, eu quero-a. Eu sei que tu és isso. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que no campo da identidade fenomenal vai com essa identidade para se sentir separado dessa verdade. E se calhar a verdade está a ser imaginada na tua mente de forma diferente do que aquilo que é realmente. Então eu tenho que te perguntar qual é o teu conceito da verdade. Tu dizes, eu quero-a, mas se calhar aquilo que eu tenho para te mostrar, tu vais rejeitar. Dá um momento. Nós dizemos, eu quero o gelado. Eu trago-te o gelado. Tu dizes, não, eu quero assim. Tu olhas para o cartaz é muito grande. No cartaz o gelado é muito grande. E eu digo-te, na verdade, isto é coisa real. Aquilo é apenas para atrair a tua mente. E tu dizes, não, eu quero aquilo. E eu digo-te, ninguém pode ter aquilo, não existe. Existe como isto. Isto é isto. Será que isso vai te interessar? Então eu não estou a evitar. Eu estou aqui para isso e para te demonstrar a imediatez. E nem sequer posso dizer que a verdade é imediata, porque estou a associar uma qualidade de tempo e de mudança a ela. Simplesmente é. Mas pode ser vista imediatamente, dependendo da receptividade daquele que a quer encontrar. É fácil dizer sim. Muitas pessoas dizem, sim, eu quero a verdade, eu quero a liberdade. Mas quando dizemos, ok, vamos olhar juntos e vem por aqui, as pessoas dizem, não, espera um momento, eu vou voltar. E tu estás à espera 3 dias, eles já não voltam e vão-se embora. Porque outra coisa vem ao de cima. No momento em que estás prestes a entrar na tua descoberta, vem um medo ou um desejo que de repente se torna muito delicioso. E tu dizes, só um momento, eu vou ali. E a tua oportunidade foi-se.
Eu não sinto que estou nesse estado. Eu digo isto porque ao tentar responder à tua pergunta em porquê é que a consciência criou algo como o ego, sabendo o problema que causa. Não causa problemas para todos da mesma forma. Para alguns é um desafio, é uma estimulação para outros, para tentar transcender a atração, o magnetismo dessa voz que te está a chamar para algo que não é verdade e que tu deves exercitar um discernimento e desapego. Tudo isso faz parte do jogo da transcendência, de exercitar o teu poder natural de forma apropriada. Ou será que devemos apenas encostar-nos e dizer, fale por mim? Porque às vezes eu também pergunto a alguns membros da Sangha, eu digo, se tivesse este comprimido vermelho aqui, e dissesse, tomas o comprimido com um copo de sumo de laranja e em 15 minutos és o Buda. Ou continuas com a minha orientação e chegas até isso de forma muito orgânica e natural, usando os teus poderes de discernimento. Quem é que quer o comprimido vermelho? E algumas pessoas, sim. Mas alguns, de forma surpreendente, dizem, não, Guruji, eu quero continuar com a tua orientação. Porquê é que eles dizem isso? Porque funciona. E porque eles valorizam ser capaz de parar e olhar e avaliar, será que isto é verdade? E exercitar a escolha mais elevada e comer o fruto dessa escolha e ver que se estão a afastar da voz da mente ou a voz da mente está a perder a sua influência neles. E eles valorizam esse crescimento, esse cair e levantar-se outra vez e persistir e continuar e chegar a esse estado perfeito. Mas outro diz, não, eu não quero saber nada disso, dá-me apenas o comprimido agora. Ok, então se é assim eu dou-te o comprimido. Porque eu dei-te essa escolha. Mas era apenas uma indicação para ver quantos de vocês estão aptos a... Porque todos dizem que querem isto. Mas às vezes nós oferecemos tão pouco de nós mesmos para a coisa que nós dizemos que valorizamos tanto. E estas coisas expõem se nós somos sinceros no nosso pedido pela verdade. Agora é a tua vez. Tu dizes, hoje é o meu aniversário e eu gostaria de estar estabelecido nisso, como a criança que quer um gelado agora. E eu digo, ok, vamos ver o que é que está no caminho, se há alguma coisa. O que é que te faz sentir que tu não és isso? Vamos começar aí. Quão longe é que estás disso? Quão longe estás do gelado? Principalmente o sofrimento durante toda a minha vida até agora. E nós falámos sobre isso. Nestes dias também, eu gostaria de entender o que é que estás a dizer como sofrimento, porque de outra perspectiva pode não ser considerado sofrimento. Então, que tipo de sofrimento? Nenhum. Sofrimento normal? Não entendeste. Nenhum sofrimento? Eu não sei, eu não o conheço. Mas tu disseste que o sofrimento é o que te está a parar. Porque é que não podes admitir, mas eu sou isso, com o teu coração? E tu disseste sofrimento. É demasiado sofrimento pessoal. Então não és tu queres dizer os outros? Não, o meu sofrimento pessoal. Mas se o teu sofrimento pessoal está a parar-te, demasiado sofrimento pessoal.
Então, dá-me uma ideia de um desses sofrimentos. Como é que se torna sofrimento? Um exemplo, sim, um exemplo. Nos últimos dias ouvimos uma mulher a dizer o ressonar à noite, e eu tenho 2 vizinhos que ressonam. Na primeira vez eu não podia pôr os tampões nos ouvidos. Aqui no Retiro, nós temos alguns ressonadores olímpicos. Sim, é verdade. E na segunda noite eu consegui pôr os tampões nos ouvidos e pude dormir. Mas volta outra vez. Vai para fora ou o ressonar torna-se demasiado alto e eu não consigo dormir. Esse é o exemplo. Não é um bom sofrimento. Então está incluído no sofrimento? Eu estou a perguntar-te o que é que está no caminho entre ti e a liberdade que tu procuras. Tu dizes sofrimento, demasiado sofrimento. Eu digo, dá-me um exemplo. E tu dizes, eu tenho 2 pessoas que ressonam muito ao pé de mim e não pude meter os tampões nos ouvidos de forma rápida o suficiente para parar isso. Então perturba o meu sono. Isso é uma forma de sofrimento. E vais colocar isso como uma das razões porque não estás desperto? I don't know what is ridiculous. I can't understand. É ridículo, eu não consigo entender. Não consigo entender, é ridículo. No, it's me. They're laughing at me because. Não, eles estão-se a rir de mim porque. Eu não entendi. Porque é que um exemplo assim é suficiente para dizer que isso interfere com a tua oportunidade de realizares o teu ser. Mas não é apenas isto. Há muitos. Se tu dirás este tipo de exemplos, eu posso entender porque é que são muitos. Se tu dás esse exemplo do que é que está no caminho de estar desperto, eu vejo que provavelmente vais encontrar muitas coisas que tu chamas que te perturbam. Às vezes eu diria que recitar um mantra vai ajudar muito. Eu posso dar-te isso, que nesta prática vai fazer com que a mente permaneça no espaço do coração energeticamente. Eu odeio isso. Eu odeio mantras. I have to. Why is this ridiculous? Porque é que é isso ridículo? I will give you. I hate mantra. Eu vou te dar o mantra. Eu odeio mantras. No mantra. Ok, mantras não. Okay. Give me another example. Dá-me outro exemplo. The reason why I mentioned mantra, why you hate mantras? Porque é que tu odeias mantras? I don't like. Compared with eating some fruits, I don't Comparado like. Com comer algumas frutas, eu não gosto, eu não as como. Okay. So also in the region of your likes and dislikes então, também na tua região de gostares e não gostares de coisas, tu tomas isso como um facto. Eu não gosto. Nunca mudas de coisas que tu não gostaste e mais tarde passaste a gostar? Ou é assim tão rígido?
There is some flexibility there. Há alguma flexibilidade? Perhaps I didn't like as child and young man. Azeitonas talvez eu não gostava quando era uma criança, mas hoje posso comê-las. Isso mudou um pouco. That's good. And you practiced mantras before? E praticaste mantras mais cedo? 2 times only. Apenas 2 vezes. And yesterday, I think in the morning, in e the ontem na manhã havia recitado de mantras aqui. I couldn't go with it. E eu não pude ir com isso. I was out there. Eu desejava que estivesse lá fora. Yes. It was not just this suffering, but não é apenas este sofrimento, mas eu não me queria sentar aqui. And hear this only. Yes. You see, for me, there is something there. Há algo aí. That there is some play. Há certo tipo de jogo que está a acontecer dentro. It will be very difficult que vai ser to just introduce difícil you, to bring you to the state of no trazer-te ao estado sem mente não vai ser muito difícil, mas se ficares lá vais ter uma altura difícil, porque a tua mente tem muitas coisas para jogar, para te perturbar. Sim, eu estou sempre perturbado na minha vida. You're defending of it, e tu estás a defendê-lo e avaliares as coisas como sendo é assim, eu não gosto delas. Eu sinto que poderias tornar-te mais aberto para começares a olhar, porque algumas dessas energias têm que se acalmar um pouco, porque senão a tua mente tem tantos botões a pressionar para te continuar a perturbar. Tu vais vir para a meditação mais bonita e vais encontrar silêncio e paz total, e depois o meditador vizinho vai começar a ressonar e eu lembro-me que nos anos 80 two situations. It was not spectacular, but the one was não era nada de espetacular, mas there was only peace. Havia apenas paz. And eu era, didn't feel any suffering, mas não senti nenhum tipo de sofrimento. Thoughts about that. And that was more than a few minutes. Isso foi mais do que apenas alguns minutos. Or 15 maximum. Talvez 15 minutos. Come here for me. Vem até mim. Vem aqui em cima. Previously, may I say thank you to my girlfriend? Eu queria também agradecer à minha namorada via internet now. Que está a ver-nos através da internet agora. Thank you. Obrigado. Thank you, Luísa. Obrigado, Luísa. Bem, prazer em conhecer-te. What are you feeling in this moment? Como é que te estás a sentir agora? Não posso descrever. As lágrimas querem vir. Ontem, quando disseste o exemplo do oceano e das ondas, as lágrimas vieram ao sentar-me ali ao pé de ti e agora outra vez. Tudo que está dentro que pode perturbar a tua mente, eu quero que tu deixes isso por um momento. Não te preocupes com isso. Agora não está lá. Okay, good.
Ok, ainda bem. Então, o que é que está aqui? Fica apenas com isso. O que é que está aqui? Se esse problema não está aí, o que é que está aqui? Eu sou. Eu estou. Mas depois os pensamentos vêm em como eu estou a sentar-me aqui à tua frente, o meu corpo. Então, muitas vezes, a minha mente pensa nessas coisas. Isso perturba-te agora? Não. Não. Estou totalmente contigo, com o teu pedido. Eu não posso senti-lo. Tudo bem. Eu estou totalmente contigo com este pedido. Que tu desejas de estar estabelecido no coração e que o que quer que seja de energias da mente vêm perturbar isso e o seu impacto vai ser reduzido. O que é que quer dizer impacto? Os efeitos da mente vai se tornar mais e mais fraco. Porque quanto mais a atenção é atraída para elas, é um tipo de distração para ti. E tu vais ter o sentimento de que tu perdeste o centro. It's not now, but falling away from the center, I don't feel this. If the suffering is great, I cannot feel I'm falling away. Eu não. Se o sofrimento for muito, o que é que tu sentes? Apenas o sofrimento. Eu não me sinto a desviar do centro. E a minha mente radia uma e outra vez. Mas tu estás a ver a radiação. Então, se mudar, vais saber imediatamente, agora mudou. Então, este sítio de observação é diferente da coisa que tu estás a olhar. Mesmo que a mente crie este ruído, a observação do ruído da mente não é afetada pela mente. A mente está a fazer isso, a radiação está lá, isso é observado, mas qual é a qualidade daquilo que está a observá-lo? Este observar não é contínuo, é apenas 1 ou 2 segundos. O que é que sabe que não é contínuo? A mente egoica? Não. 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 Uma camada mais profunda de consciência de que não falamos normalmente. Sabe que a atenção mudou. Também não se preocupa com isso. Mas eu quero que estejas consciente de que isso está sempre aí. Não o observador que quer fazer algo sobre algo, mas isso no qual esse observador também é visto.
O observador que observa a atenção a desaparecer, sim, mas não está preocupado com isso. Não está a fazer algo, não tem interesse. Mostra-me esse sítio de observação. Tu já admitiste. Quando tu dizes esta observação não é consistente e eu pergunto-te, o que é que sabe isso? E tu deste-me uma resposta da mente. Não, não é a mente que sabe isso, não é a mente egóica que sabe isso. A mente egóica tem muito menos poder do que isso. E não é pessoal, na verdade, isto. Nunca está com tarefas ou sem tarefas. É apenas um sítio de ser. Apenas é. Não há nada para manipular lá. Não há técnicas lá. É apenas um sítio de ser. Estou apenas a tentar trazer isso à consciência outra vez, que por detrás dessa função da consciência está o campo do ser, está lá. Yes? Sim. Not the first time, I think. Não é a primeira vez, eu penso. That is going to do something. Not do it literally. Isso vai causar algo. Falar sobre isto e relembrar-te disso. Desse campo consciente e impessoal. Só o facto de estar a ser registado ou ouvido novamente, que está aqui e que não muda. Isso é significativo. Isso é puro. Não é religioso, não é um exercício. Sim. Esse é o teu verdadeiro lugar. Muito bem. Obrigado. Thank you. Obrigado. 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 And this one, it's his birthday today too. E hoje também é o aniversário deste aqui.
Parabéns a você. Happy birthday, dear beloved. Happy birthday to you. Hip, hip. Dear Mooji, querido Mooji, I just realized eu it apenas was compreendi mind holding me back que era a mente to not come que physically me to estava Zmar a impedir de and ir be in your fisicamente powerful a presence Zmar e estar this na tua time presença and only poderosa joining via live e apenas broadcast. ficar em casa a ver I am através here da now transmissão. and fully with you. Agora estou aqui Trust totalmente and love. contigo. Fabienne from Amor Switzerland. e confiança. Fabienne, Suíça. Dearest beloved Mooji, Querido, amado I am Mooji, currently joining in with live estou broadcast a at ver home. agora and felt através the da urge to share transmissão this e with senti a emergência de When I was 8 years old, partilhar I isto was contigo. introduced to Quando you tinha 8 by my anos, mom. fui apresentado a ti pela I've minha mãe. always had that Desde aí, interest in how the sempre mind tive works. interesse em perceber como é que a Then, mind when I was funciona. 10 years old, Então, I quando tinha met you 10 in anos, London, conheci-te em and that Londres. intensified E my isso intensificou a minha experiência, experiences as with minhas my experiências com a minha mente. I am now 15 Agora years tenho old 15 anos and can e realize posso every time perceber when my mind acts sempre up que a with minha all mente its little atua tricks com os seus truques and thinking that it can be the master e of me. pensando que pode ser o meu Yet mestre. it cannot. No entanto, eu sei que não pode. If only we were taught this Se in apenas school. nos ensinassem isto na escola, I wanted to say thank gostava you de te agradecer for saving me por me from salvar unnecessary de suffering. sofrimento I desnecessário. love you forever. Amo-te para sempre. Ananda Sai, Ananda Sai, Suffolk in UK. Suffolk, UK. Wonderful. Blessing, Bendições, Mooji and Mooji e everyone. todos. 3 months Há ago, 3 meses, I met a man conheci sitting homem in my consciousness while walking the sentado 500-mile na minha consciência Camino de enquanto Santiago fazia o caminho de pilgrimage. Santiago. He has been a constant guide Esse to me homem, since, essa pessoa tem sido and has uma revealed to constante me the orientação infinite desde ocean aí of love. e lembra-me o I oceano swim in infinito this de amor. ocean quite often Eu now. nado neste oceano muitas For vezes, the past 2 presentemente. weeks or so, Nas I have últimas been 2 semanas, experiencing estive a consistently strong experimentar compulsions for long permanentes and indefinite periods of compulsões silence and solitude. durante longos períodos I have a wife de and solidão son e silêncio. Tenho uma and mulher e um concern for filho them. e preocupo-me Yet com eles. this natural desire No entanto, remains. este desejo It natural is the only desire continua. I have. É o único And in desejo que brackets, tenho. another concern Outra for my wife, preocupação é com a minha especially since mulher, I just turned 33 especialmente in this experience of porque life. apenas cumpri I 33 anos. discovered you recently, and the Que man in my descobri consciousness told me recentemente that I e o homem na minha could consciência consider you a disse parent. que te podia considerar um Parents are familiar, good at um pai. giving counsel. Os pais são Could bons you offer me a dar some? conselho. Podes-me Thank oferecer you, algum Mooji conselho? Baba. Obrigado, Love and Mooji blessing Baba. always. Amor e bendições. À caixa. For
Nas últimas 2 semanas, estive a experimentar consistentemente fortes compulsões por desejo para estar em silêncio e solidão. Tenho uma mulher e um filho e preocupo-me com eles. No entanto, este desejo mantém-se. É o único desejo que tenho. Outra preocupação com a minha mulher, especialmente porque tenho apenas 33 anos nesta experiência de vida, neste corpo. Descobri-te recentemente. O homem na minha consciência disse que posso considerar-te um pai. Os pais são bons a dar conselho. Podes-me oferecer algum? Mesmo se tendo pouco tempo para dar ao auto-inquérito, à contemplação, não percas tempo a pensar que gostarias de ter mais tempo. Melhor use esse tempo, porque Deus vai converter esse pequeno tempo em infinito, em eternidade para ti. Trabalha com o que tens. Se trabalhares com o que tens, vais descobrir que maiores aberturas vão surgir inesperadamente. Mais do que esperar pela projeção total, pela expectativa total. Eu quero ter este tempo maravilhoso para estar nos Himalaias, para caminhar sozinho. Não ponhas tanta expectativa nisso. Melhor usa pequenas bolsas de tempo para olhar para a tua natureza essencial. Isso é o mais poderoso que podes fazer. E se tens estado que claramente deves ter estado, porque isto é uma... Se tens estado a ver os satsangs, então tenta seguir a orientação, porque é imediato o resultado. Um pai orienta por mais que eles podem, através da sua experiência do mundo. Mas um ser realizado orienta-te na direção do intemporal, do eterno. Este é mais do que um pai. Aquele que te leva até a ausência de tempo, à tua plenitude. Não é apenas um bom conselho, é o mais profundo. É a maior descoberta no reino humano. Para o ser descobrir a sua verdadeira origem e natureza, em vez de apontar para 5, 7, 10 coisas que tens que fazer. Simplesmente segue a orientação para que não te enredes no céu, nas nuvens de momentariedade e dos eventos transitórios. Um exemplo é que o céu é sempre o céu, com ou sem nuvens. Não se queixa. Não diz, há muitas nuvens hoje. Não diz, há muita trovoada, por isso não estou no meu melhor. Não importa. Não tenta parar as nuvens. Não faz nada. O céu é uma ótima metáfora para o ser. Ser como o céu. E os teus humores e sentimentos, projeções, memória, tudo são como nuvens a passar. O céu não tem nuvens favoritas. Deixa que tudo o que venha, venha. Observa como vão e deixa-os ir. Não és tu que vais e vens. Tu observas eles. Se tu fosses as coisas que vão e vêm, então quando elas vão, tu também terias ido. Mas tu continuas aqui para observar o seu caráter transitório e a sua ausência. Se olhares desta forma, vai ser muito fácil para ti confirmar-te enquanto consciência e crescer e tornar-te mais silencioso e belo nesse estado. Esse é o conselho que tenho para ti, Akasha.
Try one more. Beloved Guruji, querido Guruji, Senhor, após 3 anos de estar contigo dia e noite, finalmente ponho estes segredos aos teus pés. Nos últimos 3 anos, um espírito sai do meu corpo eu acho que é o espírito da minha mãe. Quando me olho no espelho, quando isto acontece, vejo que me parece a minha mãe. A minha mãe acredita que a minha irmã e eu são as posses delas. Existe ainda um amor e um desejo de salvá-la e um desejo de separar ao mesmo tempo. Deixo tudo isto aos teus pés. Nos últimos 8 anos tenho tido pesadelos toda a noite, do momento que adormeço até ao momento que acordo. Estes pesadelos são como piadas, uma afta a outra. Eu nunca sinto que pertencem a mim, não me perturbam realmente, mas levo sempre 2 ou 3 horas cada manhã para tirar essas energias do meu sistema. Deixe isto aos seus pés também. Este corpo teve cancro 2 vezes. Não sei quanto tempo tenho neste corpo. Portanto, há uma urgência para ser livre de todas estas energias. Deixa a minha vida aos teus pés. Não quero proteger estas energias mais por acreditar que eu posso ignorá-las até ao seu desaparecimento. Deixo-as todas aos teus pés. Com infinita gratidão por tudo. Por favor, Guruji, não leias o meu nome. Eu abençoo desde este momento, abençoo e que todas estas forças, de onde quer que elas venham, que não te atormentem mais o teu espírito e o teu ser. E combino-me e fundo-me contigo. Let it be so. Assim seja. You can. Olá, Mooji. Estou muito feliz de aqui estar. Gostava de te agradecer muito. Esta manhã tive uma experiência muito interessante durante o silêncio. Pela primeira vez fui capaz de observar o meu coração a bater muito forte, muito rápido, o que basicamente me parou, me impediu de continuar a minha meditação e experimentar, sentir estar no oceano. Tive pela primeira vez esta experiência, mas de alguma vez sempre terminava com o bater do meu coração. Eu ficava muito assustada por não saber de onde é que vinha. Achava que o meu espírito ia para algum lado e não ia voltar, e eu ia morrer. Mas pela primeira vez observei e percebi que é tudo falso, que a minha mente dá-me este material e eu acredito nele tanto. E é engraçado. Após isso, houve outro sentimento de muito peso. Heavy, but very heavy. Muito peso. Again, I experienced that last year. And again, I was able to watch it and just stay there. E outra vez consegui manter-me como observadora. That's not me.
e distanciar-me da observação. E outra vez desvaneceu-se. E há alguns anos atrás, enquanto meditava, tinha estas dores muito fortes, como se alguém estivesse a apunhalar. E outra vez elas estavam a parar a minha meditação. E esta manhã outra vez isso aconteceu, a mesma dor. E novamente eu fui capaz de observar. Sim, isto é o poder da tua própria observação. Conforme tens capacidade de observar algo, crias uma distância com o fenómeno que estás a observar. E só aí consegues perceber que não é nada. A mente, chamada mente de serpente, toma muitas formas. Pode dar dores de cabeça, pode provocar muito cansaço, ou um constante sentimento de que algo está a te perturbar. E então estas energias manifestam-se com a finalidade de manter distraída. Mas quando tomas consciência disso e não as tomas em sério, esse é um golpe devastador para esses estados e para esses gremlins. Quando perdes interesse neles. Quando não os imaginas maiores do que aquilo que são. Lembra-me de um amigo, Yashoda. Ela estava nos Himalaias. E ela estava sentada a meditar por vários dias e tudo ia maravilhosamente. De repente, começaram a aparecer na meditação dela estes monstros. Ela estava totalmente em choque, porque ela nem sabia, nem tinha histórias com este tipo de coisas. E ela disse, perguntou, quem és tu? Porquê que estás a fazer isso? De onde é que vens? Porquê que estás a fazer isto? E a voz veio e disse, porque nós gostamos de te assustar. Porque gostamos de tentar assustar-te. Começamos a rir da tontice que isto é. Outra pessoa talvez ficasse muito perturbada com isso e podia ter fugido aos gritos. Mas com ela foi assim. No momento que se começa a observar algo, começa a perder poder. É quando nos identificamos que parece que ganha intimidade e torna-se mais real. Não tem realidade por si própria. E é isso que estás a descobrir. Assim. Então, podes continuar a ignorar-se calmamente. Esta ação de ignorar coisas, eles vêm, não importa. Isso é muito poderoso por si só. Não des atenção. Não te importa. Isto é um poder que vai crescer em ti. Ignorar. Muitas pessoas que vêm a retiros de silêncio sentem, uau, isto é mesmo difícil. Primeiro é uma novidade e há uma excitação, vamos mesmo fazer isto. E depois percebem que funciona. No fim do retiro, normalmente voltam para um grande movimento, a multidão. E aqui vêem normalmente o que é que a comunidade humana fala quando vão lá para fora. E pensam, meu Deus, é todo um monte de lixo.
Só se fala lixo. E nós também fazíamos a mesma coisa. Mas saibam que depois de um bocadinho também recomeçamos a falar lixo. Conforme começas a reconhecer e tomar consciência e respeitar aquilo que foi visto aqui pela graça divina, e uma vez que começas a honrar, respeitar, ter-lhe apreço e amá-lo, nesse momento estás-te a ganhar de volta. E não há necessidade de que tenhas que perder esta pureza, esta integridade. Não é que haja uma força a quem foi dado o poder de perturbar. Não é que isso te perturbe, mas tu deixas-te perturbar. Mas gradualmente vais perceber que nada disso tem sentido e vais recusar envolver-te. E internamente, algo se vai reforçar internamente e fica com isso. Isto é o verdadeiro respeito, amor próprio. Manter-se com a crescente força interiormente. Não sejas complacente e um surfista de emoções bonitas. Quando estejam lá, agradece, mas não te agarres a elas. A consciência delas é melhor do que a fruição delas. Fica nesse espaço neutro. E muito rapidamente, há pessoas aqui, mesmo aqui, que normalmente tomaria 20 anos para processar algumas das coisas que aqui se processam em poucos dias. Em poucos dias vai estar tudo fora de nós, essas coisas, apenas pela graça do ser. É incrível como às vezes temos uma curta memória para o que é miraculoso da nossa vida e uma memória longeva para o que é insignificante da nossa vida. Mas tu és um bom exemplo de algo que reconheceu. Isto aqui é algo que eu observo. Eu vejo que é apenas a mente a fazer das suas, a propor uns truques que eu não tenho que seguir. Continua assim. Continua assim. Obrigado. Posso vir? Sim. Verdade, a minha voz está a falhar um bocadinho. Se, portanto, vou tomar só mais uma pessoa. Muito obrigada. Fica com isto e vai até ao fim. Ok? Eu também te amo. Ok, tu vens. Olá. Eu gostava de usufruir desta oportunidade, não ter este retiro apenas como uma história ou algo assim. Eu quero que seja o fim. Eu estou muito feliz por qualquer um que tenha esta atitude. Assim, nenhum de nós desperdiça o seu tempo, porque algumas pessoas vêm de muito longe e fizeram um grande sacrifício para vir. Tiveram que encontrar alguém para tomar conta das crianças ou pedir férias no trabalho.
Então eu valorizo que vocês venham para retirar o melhor disto. Eu não estou aqui apenas para te dar uma experiência que vai se tornar em nostalgia para ti, para dizer, sim, eu tive esta experiência há 5 anos atrás em Zmar. Não tenhas nenhuma experiência, mas que tu ganhes a tua vida de volta, que tu despertes. Porque se não é para isso, se não é possível, eu não poderia vir, eu não iria vir. Não iria vir. Porque pelo menos alguém aqui, se não muitos, mantiveram esta intenção no seu coração, esta urgência pela liberdade. E não vão ser desviados apenas pelos humores ou pelas partidas que vêm da mente. São vocês que me dão o poder para vir até aqui. Se vocês têm dentro do vosso coração isto, então eu estou mesmo muito com vocês. Eu posso dizer que confio em ti mais do que a voz na minha cabeça. Sim, isso é bom. Eu quero partilhar uma experiência. Antes de te conhecer, eu percebi espontaneamente que esta pessoa não é uma pessoa, na verdade. Eu não tenho nenhuma... Não é minha. Não tenho responsabilidade pelos pensamentos ou decisões ou algo assim. E fiquei muito feliz. Claro que vais estar feliz. Se não estiveres preso a este contrato, a acreditar que tu és esta pessoa com toda a frustração, compromissos, pressões, obrigações, tudo isso que a mente egóica te tenta aprender. Na verdade, eu nem posso dizer que estava feliz. Houve apenas felicidade durante muitos meses, mas eu ainda não te conhecia e eu não perguntei quem sou eu, ou eu não conhecia nada disso. E agora, neste satsang, eu tenho mesmo eu chegar a este estádio, não sou eu a vir, não é este não é o meu trabalho. Está tudo feito. E eu apenas observo isso. E sinto que até mesmo este poder de observar não é meu. Nada é meu. Então quem és tu? Honestamente, eu não sei. Tudo bem. É um bom começo. Se tu dizes que toda esta função, até no sonho, podes ter um sonho que estás casado e tens 10 filhos e estás a viajar pelas montanhas, e quando tu acordas, tu sabes que nada disso eras tu. Algumas pessoas sabem mesmo durante o sonho que não são elas. Durante o sonho sabem, estão a usufruir do sentido de ser alguém, mas sabem que não são elas. E tu sabes, nada disto sou eu, na verdade. Que descoberta tremenda, nada disto sou eu. Eu tenho o sentimento de que há um tipo de eu a viver assim e a ter este sabor, mas um sentimento mais profundo não vai admitir que eu posso ser isto. Então eu pergunto-te, quem és tu se não és nada disso? E tu dizes, eu não sei.
Se eu seguir o teu exercício, eu gostaria de segui-lo novamente. Eu filo muitas vezes. Esta mosca é a mesma de ontem. Acho que ela quer perguntar algo. Será que lhe dou o microfone? Então, o exercício de deixar tudo. Felizmente, é fácil começar para mim, porque eu não acredito que nada disso é meu. Mas tu ainda tens o sentimento de eu, não é? Há ainda algo. Mesmo dizer que eu vejo que nada disso sou eu, ou é meu. Então, o que é o meu? O que é o eu? É fácil dizer, ok, eu não sei, eu aceito isso, mas olha mais profundamente. O que é que poderia ser, então? Então, quando eu deixo tudo, e quando deixo até mesmo aquele que deixa tudo, então apenas o ver permanece. É o mesmo estando aqui sentado agora. Só o ver. É só isso que eu tenho a certeza. Tu disseste a palavra presença e eu vou chamar a presença. Esta é a única coisa que resta, a sensação de ser. Sim. De certa forma, não é 100%. Tu falas desta evolução e não te preocupes com a evolução, porque isso está também a tomar lugar no paradigma de ser alguém. Então não falamos disto agora. E que tal mesmo a sensação de ser? Tu dizes, aquilo que eu posso verificar não posso dizer que possuo nada. Nem os sentidos, nem os pensamentos, nem os sentimentos. Algo está a funcionar assim. Há uma consciência dessa função, da função da percepção, há uma consciência dela. O que eu posso confirmar é que há percepcionar. E isso é automático. O percepcionar está a acontecer, mas eu não tenho a certeza se estou a fazê-lo. É algo espontâneo. Há a consciência do acontecimento da percepção, do percepcionar. E a sensação de ser, na qual eu sei que eu sou, eu estou aqui. Podemos começar desse sítio? Isso é algo que tu dizes. Sim, eu tenho este sentimento que eu estou aqui, eu sou. Este sentimento de existência. Ou podes dizer que até isso também não te pertence. Não, não me pertence a mim. Para mim é difícil eu dizer eu estou aqui, porque quando eu digo eu, ainda associo a esse eu. O eu associa-se à sensação da presença. Só o ser só associo a essa presença. O processo de ser é a única coisa que resta. Ser significa... Sou significa ser. Mas o eu que eu sou... Até isso tu dizes, eu não sei o que é isso. Estamos juntos? Sim. É muito excitante para mim ouvir isto. Porque ter alguém para rejeitar isto de forma autêntica, até mesmo esta sensação de ser, eu sou, a sensação de ser, mas o eu
que sou? Este eu não sei. Então, o que é que não sabe se é este eu sou também? Vamos refletir juntos. Tu deixaste tudo de parte, tudo. A função, o piscar dos olhos, não sou eu que estou a fazê-lo. Algo quer fazer isso. A sensação de fome, não tem nada a ver com isso. Algo sente-se com fome. Vais ao balcão e algo escolhe, é isto. Não sou eu, há algo que quer isso. A maior parte das pessoas diz, eu não quero isto, eu quero aquilo. Ontem deste-me aquilo e não era fresco. Eu quero aquilo. Ouves-me a mim? Não, eu não sei nada disso. E mesmo que isso tenha sido dito dessa forma, com essa paixão, eu ainda não posso dizer que eu sou isso. Então o que é que podes dizer que tu és? Aquilo, tudo o que eu posso dizer é que estou consciente da função da percepção. De que há a função da percepção. Há um ver, saborear, cheirar, e estes estão a acontecer. Eu não posso dizer que eu estou a fazê-los. Mesmo aquele que está a cheirar e que diz, isso é bom, mesmo esse, eu não sou esse. E mesmo se algumas pessoas se enfurecessem e dissessem, o que é que estás a dizer? Tu achas que és especial ou o quê? Mesmo este e aquele que está também a acusar, aparentemente, eu também não sei quem é. E normalmente, a primeira manifestação da consciência absoluta é esta vibração, eu sou. É a semente de tudo isto e o observador de toda esta função, a vibração, eu sou. A sensação da presença. Ele está a dizer, até isso. Eu acho que não tenho nada a ver com isso. Eu não estou a fazê-lo. Então, o que é que sabe? Isso também não é aquilo que eu sou. Então eu pergunto-te, o que é que resta? Quem és tu? Tu negaste as funções do mundo material. A força vital que anima o universo, que é o poder que anima o universo, eu não tenho nada a ver com isso. A respiração, eu não estou a fazer nada, está a acontecer por si só. Escolhas, preferências, passado, futuro, eu não tenho nada a ver com isso, eu não as inventei. Até mesmo a sensação de ser que acorda de manhã. Quem fez isso? Algo acordou por si mesmo. Eu não sou isso. Então, quem és tu? Eu não sei. Eu não vou aceitar isto totalmente. Temos que olhar, porque tu vieste por causa disso. O que é que te resta ser? Quem é que poderia ouvir estas palavras, experienciar este experienciar? Vocês podem aguentar o que ele está a dizer? Porque há pessoas que sentem que isto é insuportável como uma ideia. Mas com uma experiência, ele está completamente confortável com isto. Não há cinicismo. Algo está consciente. Até desta força vital, desta sensação de ser. Até isso eu não sou. Então, quem tu és? Quem és tu? Bem, estou consciente o suficiente para saber que eu não sou nada disso. Então, quem sou eu?
É aqui que estou à beira do final da linguagem para mim. Eu não sou nada como uma coisa. Eu não sou uma coisa. Eu sou consciência. Como o ser que está consciente. E eu sou sempre o sujeito. Isso é quão longe eu consigo ir em palavras. Mas eu também quero dizer que eu não consigo dizer. Não consegues dizer. Podes dizer aquilo que não és. Mas não podes realmente dizer aquilo que tu és. Porque não há nada para dizer sobre isso. A mente é precisa para avaliar o que tem qualidade e o que pode ser interpretado. Dizer isto é grande, isto é pequeno, isto é assim, assado. E tudo isso não se aplica à consciência porque está para além da qualidade, não tem qualidade. Mesmo dizer que é espaço é mais subtil do que isso. Então podes dizer, não sou nada disso. Eu sei que eu sou, mas mesmo dizendo, ele está com problemas em dizer, eu sou a consciência, eu sou o ser consciente. Isso é quão longe eu consigo dizer. E mesmo essas palavras vão-se embora. A sua consciência é um tipo de... vai-se embora. Eu digo isto porque quando eu digo que sou a consciência, eu também sou a não consciência. Não há nada mais. Porque dizer que tu não és consciência requer consciência. Então tu dizes, eu sou a consciência para além do conceito da consciência. Significa que o pensamento sobre a consciência, eu não sou isso. Eu não experienciei não consciência. Eu não sei o que é. Então, o que ele está a dizer é: tenta não estar consciente. You see? So this also, eu posso apenas saber que sou consciente, que sou consciência. Não posso saber que não sou consciência. Porque até mesmo saber que não sou consciência requer alguma consciência. Sim. What about sleep? Então, e o sono? Ela está a perguntar, então, e o sono? Eu tive a mesma pergunta durante algum tempo. Na verdade, eu tomaria a minha oportunidade agora e não quero saber do sono. Porque tu não podes perguntar isto quando estás a dormir. E deve haver uma forma de consciência lá, porque tu gostas de dormir, não é? Ou o dormir é usufruir, de certa forma. Há pessoas que negam isso, dizem, eu não sei, eu só sei que acordo. Eu olho para os meus lençóis e vejo, se calhar foi uma noite atribulada ou algo assim. Há momentos durante o dia em que parecem ser sono profundo e depois deles passarem há o reconhecimento. Uau, agora são 5 horas, ou o que é que eu estive a fazer? Eu não vejo que isso seja tão diferente do sono. Well, there's also the sense of really that state of sleep
Há também o sentido de que esse estado de sono agora está a ser mais experienciado mais conscientemente. Se tu estás sem identidade, desejos, projeção, medo, do estado que tu falas, que tudo isto, eu não estou preocupado com isto. Algo está a tomar conta disto. E não é uma desculpa, não é algo que tu dizes no tribunal, a dizer, eu não existo, eu não estava lá. Tu estás a dizer em circunstâncias muito favoráveis aqui. Eu não sou responsável por nada disso. Está a funcionar por si próprio. E até mesmo reações deste corpo-mente também funcionam por si mesmas. Isso estaria no tribunal se algo acontecer. Ações, reações, interações acontecem por si mesmas. A vida cotidiana a acontecer, o que está a acontecer por si. O sentido de eu como o aparente sujeito e o fazedor de ações, o pensador de pensamentos, não se pode encontrar. É apenas uma assunção, uma suposição, mas não pode ser encontrado. Não o fazedor, não o pensador, não aquele que possui algo. Isso é claro. E é tão bom que tu fales sobre separação, porque para lá deste conceito de separação e união, é aí que a fonte está. É o teu sítio mais confortável, sim. E posso dizer que ainda tenho ideias sobre isso, mas já não tenho a certeza se a separação existe. Eu duvido dela. Não é um facto. Não é um facto. E essa união também não é um facto para mim. Ambas não são um facto. Isso é verdade, eu posso confirmar. Quando tu falas, é como se eu... É como eu falaria se eu pudesse falar, mas tu estás a expressar da forma mais eloquente. É raro que eu tenha esta oportunidade de falar com alguém assim, de falar sobre estas coisas. Para mim é o mais precioso. Este é o momento que eu estava a vida toda à espera. The guy whose life is I mean, no need to continue it. That life can just go as it is. A vida pode acontecer por si mesma e está tudo bem. Não quero investir muito naquilo que não é real, não é verdade. Sim. O amor não é um investimento. One does not love because in the hope to invest. Não se ama na esperança de investir, como a flor não investe na fragrância. Não diz, olha, eu vou morrer daqui a alguns dias de qualquer maneira. Por que é que nos vamos importar com esta lavanda? Não pode evitá-lo. Até mesmo por alguns momentos tem que produzir o melhor perfume. Pode não estar aqui para ouvir alguém dizer, isto é muito lindo. Alguém pode colher a flor e levar a fragrância com ela.
E a planta não vai sentir. Don't leave me with anything, não okay? me deixes com nada, ok? There is something there. Há algo aí. Even the seeming meaninglessness, até mesmo o que não tem sentido aparentemente. Há algo aí muito bonito. Algo que tem que demonstrar o seu amor, a sua diversidade, a sua originalidade, a sua criatividade para a sua própria alegria. O único desejo que eu tenho é que quero deixar que isto se expresse sem tentar possuí-lo ou algo voltar. E na verdade, eu queria terminar este satsang. Se tu disseres que eu não termino, tudo bem, mas eu tenho que dizer que estou profundamente feliz em conhecer-te e sentar-me contigo assim. E eu não vejo nenhum negócio por acabar. Na essência do meu ser não há nada por terminar também. Mas no desenrolar do que quer que seja, se calhar nem é para mim, mas não sei. Desde o primeiro dia que queria vir, estou muito feliz por te ver. Mas também estive muito feliz em sentar-me e esperar. Vem aqui. Estou muito, muito feliz. Tão bom, tão bom, tão bom. Tão maravilhoso. Muito obrigada. Estou muito feliz que isto aconteceu. You're such a blessing. Tu és uma bênção. Para mim, todo este retiro e este lugar foi abençoado por esta conversa que aconteceu. Ouvir essas palavras ecoar da boca de um ser humano, de um ser vivo. Isso para mim é o mais bonito. Obrigado. Porque agora tu
Puseste a fasquia. The music is coming. A música está a vir? Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Olá, Mooji. Eu estava aqui sentada e eu, quando te vi antes, eu não mostrei o suficiente o meu coração. Eu vejo tanto o Cristo em ti. Mas eu queria dizer-te agora com todo o meu coração, obrigada. Posso fazer isto? Eu tive que transcender o meu orgulho, a minha arrogância, a minha consciência psicológica. E eu queria dizer-te que é lindo. Como tu disseste, eu estou a ter alguns ataques, mas tu mostraste-me aquilo que não é separado, a unicidade completa. Eu vejo todos os seres, eu vejo em tudo.
Obrigada. His nature to be proud somehow. Papaji's nature was to be proud. O Papaji estaria orgulhoso.
ginger chopped up, and a pinch of turmeric to your honey and lemon. The turmeric dries the mucus and acts as an antibacterial. It'll clear up what you've got. Yeah, it works. Okay. Thank you a lot, Mooji. Thank you a lot. Love you, Mooji. I will buy your incense.